vez que vem aqui, a igreja está mais bonita, né? Que coisa maravilhosa, parabéns. Que Deus continue abençoando cada um de vocês de uma forma especial. Que Deus continue derramando a sua graça sobre este lugar, sobre esta igreja. Estava falando com o pastor José, eu estava com duas palavras no meu coração. E orando, pedindo, Senhor, confirma qual é a palavra para hoje. Porque as duas palavras, ela vem de Deus. Uma é para hoje, outra, quem sabe, pastor, para outro dia. Já estou me oferecendo, olha só. Né? Mas a palavra de hoje veio confirmada pelo louvor, quando a irmã falou ali que nós precisamos do Espírito Santo. Quem prestou atenção no que ela falou? Isso? Prestaram atenção? Ela falou isso? Falou. Quando ela falou, nós precisamos do Espírito Santo, então eu entendi que é a palavra que Deus quer falar comigo e quer falar com você hoje. Não que nós não o tenhamos, claro que nós temos, todos nós, senão você não estaria aqui, porque é o Espírito Santo que te trouxe. Mas nós vamos ver algumas características para analisarmos se estamos, entre aspas, aproveitando o Espírito Santo em nossas vidas. Porque uma coisa, irmãos, é Deus estar aqui. Não há dúvida nenhuma que Ele está aqui, é óbvio. Uma coisa é Deus estar presente, é o Espírito Santo estar presente. Deus está presente aonde Ele quer. Está aqui como está nesse momento em milhões de igrejas presente também. Uma coisa é Deus estar presente. Outra coisa é Deus se manifestar. Eu posso ficar aqui 3 horas com o pastor José, olhando para ele assim, e não falar uma palavra sequer. Ou eu posso me manifestar conversando com ele, tocando nele, despertando a atenção dele. E o Espírito Santo quer que você toque nele mais do que você tem tocado. O Espírito Santo quer que a gente converse com ele mais do que a gente tem conversado. Então, preste atenção no que o próprio Espírito de Deus vai falar. Porque Deus tem muito mais para nós. Mas é como um copo de água, está aqui à disposição. Não quero tomar. Vai ficar aí. Ou eu quero tomar. Então, se eu quero tomar, eu tenho que pegar o copo, eu tenho que virar na minha goela. Eu tenho que tomar uma atitude. Não é só querer. Eu posso ficar querendo aqui 3 dias, eu vou morrer de sede. E não adianta o pastor José tomar água no meu lugar. Ele pode tomar um barril de água. Não vai matar a minha sede nunca. Então o Espírito Santo, ele quer agir de uma forma individual em nossas vidas, mas por que é tão importante, pastor, isso? Você já vai saber. Diga comigo assim: Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha falar comigo. Eu te amo, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Quantos livramentos o Senhor me deu,
porque o Espírito Santo me orientou. O Senhor tem que ser o meu guia, aquele que me dirige. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então abra a tua Bíblia no livro de São João, capítulo 16. Versículo 7. Até o versículo 13. São João 16, do 7 ao 13. Quantos precisam de direção de Deus para fazer algum negócio? Diz amém. Quantos precisam da orientação de Deus para casar? Diz aleluia. Quantos solteiros nós temos em nosso meio? Levante a mão. Quem está desesperado para casar, abaixa a mão. Vamos fazer um intercâmbio, pastor José, porque lá eu também tenho uns desesperados lá. Daí a gente divide o dízimo, tá? Uma parte vai para lá, outra vem para cá. Mas é uma decisão muito importante. É muito mais que importante. Às vezes uma decisão que não tem volta. E quando tem volta, ficam as consequências. Quantas decisões nós temos a tomar? Ainda hoje, falei com o irmão lá, que fiz uma bela de uma besteira. Não nesse sentido, mas uma negociação totalmente errada. Está enrolado até o pescoço. Mas será que ele orou antes? Vamos ver o que Jesus fala sobre o Espírito Santo? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá para o céu, né? Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E Apocalipse, capítulo 2, a primeira parte do versículo 7. Essa expressão está escrita 7 vezes na Bíblia, tá? Essa primeira parte deste versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? A gente tem ido em muitos lugares, irmãos, não estou aqui mencionando o nome da igreja, mas infelizmente, pastor José, nós vemos muitas igrejas em que o Espírito Santo, ele não tem mais liberdade de agir, como aqui no caso de vocês, graças a Deus. Esta igreja
Eu gosto muito de vir aqui e um dos motivos é porque a gente sente verdadeiramente a presença de Deus, o Espírito Santo paira sobre esta igreja, vocês dão liberdade ao Espírito Santo de uma forma maravilhosa. Continue assim, continue orando, continue buscando, continue clamando, porque Deus tem muito para cada um de vocês. Mas muitas igrejas já não dão liberdade mais. Há 3 semanas atrás, eu conversei com uma jovem de uma de nossas igrejas. E ela teve uma aula sobre o batismo com o Espírito Santo. E ela era batizada com o Espírito Santo. E era uma igreja grande. E ela foi para a sua igreja e ali começou a falar em língua estranha durante o culto. A pessoa olhou. A pastora da igreja olhou. Depois do culto chamou essa jovem. E disse assim: você quer falar em língua estranha? Quero, então fale em casa. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus nos fala sobre o Espírito Santo, que ele, ao ir para o céu, depois que ressuscitaria, ele enviaria o Espírito Santo para a igreja, para mim, para você. Mas por que o Espírito Santo? Para bonito? Não. Ele enviaria para várias funções. Uma delas é consolador. Quando a gente fala em consolador, a gente pensa em consolação com respeito a uma tristeza, a uma coisa ruim que aconteceu. Mas a tradução da palavra consolador, ela vem de Paracletos. Essa tradução quer dizer apoiador. Não é somente confortar, porque, digamos assim, perdemos alguém. Mas é muito mais do que isso. Essa palavra, ela nos leva ao companheirismo. Essa palavra nos diz, o Senhor Jesus, olha, o Espírito Santo vai estar te apoiando, vai estar junto com você, ele vai ser o teu companheiro. Eu vou embora, mas eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com você. E uma das características do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Por isso, precisamos buscar o Espírito Santo. Pregar, nós pregamos. Podemos pregar sobre pecado, mas convencer, nós não podemos. O único que pode convencer é o Espírito Santo. Porque para convencer, tem que entrar na tua mente, tem que entrar nos teus sentimentos. Eu não posso entrar no teu coração, mas o Espírito Santo pode. Porque lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos diz que a paz do Senhor, ela entra em nossos corações e nos abençoa. O Espírito Santo pode entrar no teu coração, como já deve estar aí, obviamente, mas ele quer agir. Agora imagine se nós não buscarmos o Espírito Santo. Porque Paulo diz assim em Tessalonicenses capítulo 5, que eu posso retirar o Espírito Santo da minha vida. Que eu posso extinguir o Espírito Santo. Como é que acontece isso? A gente deixa de orar, a gente deixa de conversar com Ele, a gente deixa de buscar Ele. E o próprio Deus diz, o meu Espírito não vai contender com o homem por muito tempo. Porque tudo, exatamente tudo, tem limite para Deus.
Chega uma hora, Deus diz, basta. Então, o Espírito Santo muitas vezes quer agir em nossas vidas, mas nós temos que buscar Ele, temos que orar, temos que pedir: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, estou com este problema aqui. Vou trabalhar amanhã, tenho algo para resolver. O que eu tenho para resolver? É esse funcionário aqui, é esse colega de trabalho, é essa situação, é essa dívida, é esse problema que eu tenho. Espírito Santo, estou com um problema de saúde. Qual é o problema que você tem? É esse problema aqui, estou sentindo essa dor assim. Espírito Santo, estou com um problema na minha casa. Qual é o problema que você tem? Porque o Espírito Santo quer conversar conosco, saber. Ele já sabe, meu filho. Por que Jesus perguntava ao cego: o que você quer que eu faça? Ora, que pergunta desnecessária. Como é que Jesus vai perguntar para um cego o que ele quer? É lógico que é ver. Mas o que Jesus queria? Jesus queria conversar com o cego. Ele estava dizendo: ei, fala comigo. Eu sei o que você precisa, mas eu quero que saia da tua boca. Eu quero conversar com você. Eu quero ter comunhão com você. E isso na psicologia, quando você começa a colocar para fora o que você sente, de uma certa forma, você começa a ser curado e liberto interiormente. E Jesus é o maior psicólogo que existe. Amém? Então o Espírito Santo, ele quer conversar com você sobre o teu dia de trabalho, sobre as tuas dificuldades. Ele quer conversar com você sobre o teu problema. Aí entra a oração, porque é uma oração consciente, não é uma repetição de palavras, mas é você conversar com Deus. Você está triste? Conversa com Deus. Por que você está triste? O que aconteceu? Mamãe brigou? O que houve? O Espírito Santo quer conversar com você, porque quando nós conversamos com Deus, aí vai se cumprir o que diz Apocalipse. Ele vai falar conosco. E muitas vezes nós conversamos com Deus, colocamos o problema para Ele e saímos. E o Senhor está esperando nós lá. Ei, fica aí um pouquinho. Se acalma. Quero falar com você. E você precisa ficar um tempinho na presença de Deus. Deixa o celular de lado, irmão, porque o celular atrapalha essa hora. Deixa ele de lado. Se você quer que alguém preste atenção no que você está falando, é chato, né? O pastor José está falando comigo aqui. É isso mesmo. O que o senhor disse mesmo? É isso aí. Não, eu estou prestando atenção, o pastor está aqui, o meu ouvido está aqui, eu estou olhando aqui, mas eu estou prestando atenção. Assim você não consegue, porque o Espírito Santo vai falar no teu coração. Ele vai falar, vai fazer você sentir qual é a decisão que você vai tomar. Ele vai falar na tua mente. Ele vai falar através de uma frase, através de um pensamento, através de uma palavra que você não está pensando, não está imaginando, não foi você que formou, mas quando você se assenta e fica na presença de Deus, ou deitado, como você quiser, e você tira aquele tempo ali, de repente as ideias começam a fluir, e a gente acha que a ideia é nossa. Quando você começa a colocar um problemão na presença de Deus, que você não tem solução, entenda, você não tem solução, certo? Você não sabe o que fazer, entenda isso, mas você vai orar e coloca nas mãos de Deus, e aí você para por um momento. Senhor, eu vou ficar aqui, tranquilo, deitado, sentado. Eu creio que a oração, ela tem que ser feita num momento bem confortável assim, para que você não sinta-se cansado e já pare e já saia da presença de Deus. E você está ali, você orou, colocou o problema diante do Senhor. Nossa, que ideia maravilhosa! Como é que eu não pensei nisso antes?
não é você. Entenda, você não sabia o que fazer. É o Espírito Santo abrindo a tua mente, iluminando a tua mente. Tiago fala que Deus é o Pai das luzes. Ele não está falando dessa luz. Ele está falando de entendimento. Que Deus vai iluminar o nosso entendimento. Puxa, mas que solução, que ótima ideia que eu tive. Não, a ideia não é tua. Você não sabia o que fazer, esqueceu? E o Espírito Santo abriu a tua mente e então te deu a solução. O Espírito Santo nos orienta, ele nos faz compreender as Escrituras. Quando você for ler a Bíblia, peça a direção do Espírito Santo, não leia rapidamente, não. Espírito Santo, fala comigo. Não leia correndo, não. Espírito Santo, me dê uma direção. Você pode ler o Salmo 91 100 vezes. Se você fizer esta oração, na 100ª vez, você vai ver algo que nas 99 anterior você não enxergou. Está lá, mas você não enxergou. É o que nós chamamos de palavra rema, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Está lá, mas a gente ainda não viu. Não é invenção, não é heresia. Você vai ler o Salmo 91 e vai dizer, puxa, eu já li 99 vezes e não vi, mas está aqui escrito aqui, ó. Está lá, não é invenção. Porque o Espírito Santo vai falar contigo. Ele vai iluminar a tua mente. Veja como é importante você ler a Bíblia. Muitas direções você vai ter lendo a Bíblia. Como é importante você buscar a Deus através da palavra do Senhor. O Espírito Santo muitas vezes vai falar conosco desta forma. O Espírito Santo nos traz revelações. Quantas coisas que nós somos pegos de surpresa. Quem já foi pego de surpresa aí? Levanta a mão. Quando a surpresa é boa, beleza. Mas e quando não é? Posso te fazer uma pergunta? Quantos já tiveram surpresa ruim aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não vou pedir para você falar, não. Você casou, não conhecia a sogra, ninguém te revelou e deu no que deu, é isso? Por que Deus não te avisou? Quantos aqui já fizeram mau negócio? Levante a mão. Eu já fiz. Puxa, pensei que era só eu. Por que o Senhor não nos avisou? Quantos aqui já foram enganados? Não estou falando de casamento, tá? Não é disso que estou falando. Mas quantos aqui já foram enganados? Levanta a mão. E por que o teu Deus não te avisou? Você falou com Ele? Você consultou Ele? Você levou aquele problema para a oração antes? Você disse, Espírito Santo, o que eu faço? O Edson quer fazer negócio comigo. Será que ele é honesto? Será que eu devo fazer? Sabe, irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é lindo, é maravilhoso. Vou contar algo a vocês aqui, e lá na igreja eu não conto por motivos óbvios, mas antes de eu casar com a dona Jusilene, estou casado com ela há 33 anos, eu era noivo de uma outra moça, mas eu fui orar. Senhor, tem alguma coisa estranha. Eu marquei o casamento, desmarquei. Marquei de novo, desmarquei. Noivei,
Marquei o casamento a terceira vez. O pastor Irani, que acho que o senhor conheceu, da terceira igreja, dava pulo desse tamanho, porque marcar casamento lá era muito difícil. É uma igreja com muita gente. Mas eu fui orar. E o Espírito Santo começou a me mostrar algumas coisas. O que eu não posso dizer. Mas a conclusão que eu cheguei é que eu não devia levar adiante aquele noivado. E depois de muitas orientações de Deus, porque Deus foi falando e eu fui pisando no freio. Opa, espera mais um pouquinho. Vamos casar o mês que vem? Não, vamos mudar o casamento. Vamos marcar daqui 3 meses. Eu fui pisando no freio. Até, com toda a clareza que Deus falou, eu entendi que não era para ir dar continuidade àquele casamento. E foi uma das decisões mais acertadas da minha vida. Logo em seguida, o próprio Deus me preparou a dona Jusilene Pereira Tedesco, uma moça bonita, linda, maravilhosa, com quem eu estou há 33 anos, e ela me deu 2 filhos maravilhosos, e graças ao bom Deus nós somos muito felizes, mas foi ele. Assim como muitas vezes eu fiz muita coisa sem consultar a Deus. Então o Espírito Santo diz, mas ele só vai dizer se eu ouvir. E eu só vou ouvir se eu parar. Deus só vai conversar comigo se eu conversar com Ele. Já falei para vocês aqui de uma outra situação. Eu trabalhava na madeireira Malucelli e me foi feita uma proposta, eu era solteiro ainda, para assumir uma filial em Sinop, no Mato Grosso. Aquela fábrica tinha 100 funcionários. Eu ia trabalhar lá, ia ter carro, ia ter casa, ia estar longe do patrão, mandar em 100 pessoas e ganhar muito bem. Precisa orar para saber se é de Deus? É lógico que é. Aí que nós erramos. Acertei tudo com o patrão, estava resolvido para mim ir, mas eu resolvi orar. E quando fui orar, Deus disse: é uma armadilha. E Deus disse: não se preocupe, eu não vou deixar você desempregado. E foi um outro rapaz no meu lugar, chamado Pedro Ribeiro Vullinger. Cara muito legal. Ele era casado, tinha 2 filhas, e chegou lá. Eu não lembro agora se foi uma tora ou foi um trator que caiu na cabeça dele, ele morreu esmagado. Eu lidei com os processos do INSS para ele, porque eu trabalhava com isso na Malucelli. Eu estou aqui. Sabe, irmãos, precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo. A melhor pessoa para você derramar as lágrimas é diante do Espírito Santo. Ele nos revela. Nós temos um exemplo aqui, além de muitos, o Simão, que diz assim: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, aquele que apresentou a Jesus. Ele disse que o Espírito Santo tinha revelado para ele, ele não ia morrer sem conhecer o Salvador. E ele que apresentou a Jesus, apresentou a Deus lá no templo, como nós fazemos com as crianças. Em Jeremias 33, versículo muito conhecido: clama a mim e responder-te-ei, e vou te falar coisa que você não sabe. Coisa que você não sabe.
eu vou te revelar, eu vou te mostrar, mas eu tenho que parar para falar com Ele. Não é só orar, entregar o problema, tchau, estou indo embora, já estou atrasado, tchau. E às vezes tem alguma situação nos esperando ali, e Deus está pronto para nos avisar. Irmãos, nós não somos boneco na mão de Deus. Se nós fosse boneco na mão de Deus, seria como um fantoche, onde Deus diz, vai até aqui, agora vem para cá, agora levanta o pé, agora abaixa o pé. Não, Deus nos deu liberdade, você vai para onde você quiser ir. Você escolhe o caminho que você quer chegar na tua casa. Se vai por essa rua, se vai por essa. Mas nós buscamos a direção do Espírito Santo no seguinte sentido: Senhor, livra-nos do mal. Se tem alguma armadilha aqui, nos livra. Se eu estou fazendo um negócio errado, me livra. Se eu vou fazer um casamento e o Senhor sabe que não vai dar certo lá na frente, nos livra. Porque às vezes não é porque a pessoa é ruim. Não é isso. Tem uma série de situações porque um casamento não pode dar certo. Agora, uma coisa é certa, Deus sabe. Mas nós estamos dispostos a ouvir? Estamos dispostos a seguir a direção de Deus? Então Deus traz revelações, Ele dá unção e poder para fazer a obra. O Espírito Santo distribui dons. Não existe uma pessoa que Deus não queira dar dom. Não existe uma pessoa que Deus não queira dar dom. Nunca Deus vai dizer para você, olha, eu não quero que você faça nada, viu? Eu só quero que você fique quietinho aí. Não faça nada, nunca, nem se mexa, fica só quietinho recebendo bênção. Deus nunca vai dizer isso para ninguém. Deus nos deu dons desde quando nascemos, que a Bíblia chama de dom irrevogável. Aquele dom que Deus te deu quando você nasceu. Depois vem os outros dons espirituais, ministeriais e etc. Nenhuma pessoa nasceu sem dom. Mas pastor, qual é o meu dom? Pergunta ao Espírito Santo. Mas pastor, eu não tenho condição. Até hoje, ali no momento, no culto na nossa igreja, eu perguntei aos pastores que estavam ali, porque nós nomeamos uma outra pastora hoje também, lá na igreja, e eu perguntei aos pastores, alguma vez, Deus perguntou se você tinha condição de fazer o que Deus mandou você fazer? Nenhum deles disse que Deus tinha perguntado. Deus não está perguntando se você tem condição. Deus está perguntando, você quer? Você se disponibiliza? Você quer fazer a minha obra? A condição vem dele. A condição vem do próprio Espírito de Deus. Uma das condições que o Espírito Santo nos dá é o poder sobrenatural. Em Mateus 12, 28, Jesus diz assim, eu expulso demônios. Jesus falando isso. Eu expulso demônios pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá poder para expulsar demônios. E quantas batalhas muitas vezes nós temos que travar. E se o Espírito Santo não estiver conosco? E se Ele não nos der capacidade? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, e foi em 1982, eu fui num retiro na chácara da primeira igreja, lá do pastor Eduardo. Eu não falava em línguas, eu não era batizado. Meu pai, quando ficava endemoniado, quebrava a casa toda, quebrava os móveis, batia na minha mãe. E assim foi por muitos anos. E ele ficava endemoniado e legiões de demônios tomavam posse dele. Ele levantava o guarda-roupa com uma mão, guarda-roupa cheio de roupa, com uma mão. Ele fazia assim, ó. Ele saía dando murro nas janelas. E depois que o demônio saía, ele olhava, o que aconteceu?
eu estou tudo cortado. Isso é uma pessoa endemoniada, tá? Isso é uma pessoa endemoniada. Nem sempre é demônio, mas aí é outro assunto. Agora, isso é uma pessoa endemoniada. Ela não sabe realmente o que está fazendo. Tá? Aí, quando o demônio saía, o que aconteceu? Por que as suas janelas estão quebradas? Por que eu estou tudo cortado? E um dia nós fomos para um retiro de jovens e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei 2 palavras somente. Até falei com a pastora que estava comigo. Eu disse, eu não fui batizado. Ela, foi, não fui, foi, não foi, foi. E na outra oração, mais alguma palavra, e depois assim foi indo, né? E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, que eu entrei, eu fui ao banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu vi o espelho todo sujo de sangue. Aí eu falei assim para o Senhor, de novo. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu estava na tua casa. Eu não estava no bar. Eu estava lá orando. Mas muitas vezes, irmãos, Deus vai querer atitudes nossas. Aquilo que é para nós fazer. Jesus disse assim, fica quietinho no banco aí que eu expulso o demônio por você. Sim ou não? Não? Sim? Sim ou não? Jesus disse, vocês vão expulsar demônio. Eu, pastor? Sim. Você. Passou 2, 3 dias, bom, meu pai tinha batido na minha mãe e tal, por isso aquele sangue, né? Passou 2, 3 dias, meu pai ficou endemoniado. Meu pai tinha 120 quilos, eu tinha 55. Por isso que eu me orgulho da minha barriga hoje. Isso aqui é um orgulho para mim, é um testemunho maravilhoso, ninguém reclama. Só minha mulher que reclama, mas para mim é um testemunho maravilhoso. Porque eu tinha só 55 quilos. Né? Além do que eu era muito feio. Né? Graças a Deus, Deus foi consertando o rapazinho aqui. Né? Não é lá aquelas coisas. Mas eu era muito feio. Bem desajeitado. Por isso que eu não conseguia namorar. Não é indireto para ninguém, tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Meu pai ficou endemoniado e se levantou do sofá e veio em minha direção. Eu senti uma autoridade, irmãos, que eu nunca tinha sentido. Veio lá de dentro. Uma autoridade sobrenatural. Das outras vezes nós saíamos correndo, pousávamos no porão, fora de casa, na casa dos familiares, na rua. Quantas vezes de pijama na rua, num dia como esse, frio, eu com a minha irmã, minha mãe lá de camisola, nós de pijama no meio da rua, no meio do matagal, no meio do mato, terreno abandonado, terreno baldio, lá se escondendo, pastor. Muitas vezes. Mas aquele dia, eu estava ali na sala, quando meu pai se levanta, então ele se levanta a distância mais ou menos aqui, ó, até a caixa ali de som, e quando ele se levanta, aquele homem jarrão, 120 quilos, e veio em minha direção, naquele momento eu senti uma autoridade de Deus, eu levantei a mão e disse, diabo, a partir de hoje, e ele vindo, nunca mais nós vamos fugir de você. Em nome de Jesus, cai! E meu pai caiu e não movia um dedo sequer. E a partir dali, nunca mais nós corremos do diabo. Até que meu pai se converteu e aceitou Jesus. Quem fez isso? Veja como é importante
buscar a Deus, é importante a oração, é importante clamar ao Senhor. Tenha mais liberdade com o Espírito Santo, tenha mais intimidade com o Espírito Santo. Às vezes, irmãos, não vai ter vontade de orar. Quantas vezes a gente não tem aquela vontade, aquela disposição de orar, mas a gente ora por necessidade. Eu preciso orar. Ora para ter comunhão com Deus. Quantos dias a gente passa, às vezes, ou passava, sem dirigir a Deus uma oração. E daqui a pouco somos pegos com surpresas desagradáveis e falamos, mas eu sou filho de Deus e por que Deus não me avisou? Deus ia avisar. Deus ia falar. Tenha essa liberdade com o Espírito Santo. Que essa igreja continue a buscar, pastor, o Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo uma época que os próprios crentes estão se recusando a buscar o batismo com o Espírito Santo, a falar em línguas, a pedir os dons de Deus. Muitos estão fazendo isso. Muitos crentes estão se acomodando. E a vida vai esfriando, a igreja vai esfriando, e o diabo só foge quando tem fogo. Então, se ele conseguir esfriar a tua vida, isso é um grande problema, tá? Se você está frio, aqueça de uma vez aí. Porque se ele conseguir esfriar você espiritualmente, você está com um problema muito maior que você possa imaginar. Então, volte a colocar lenha na fogueira. Volte a buscar ao Senhor. E você vai ter experiências maravilhosas, revelações de Deus e sucesso, que a Bíblia chama de bem-aventurança, que é o sinônimo de sucesso. Que Deus abençoe você.